Você já ouviu falar em turismo do parto? Olha, é algo que não para de crescer. São as grávidas brasileiras que viajam para dar à luz nos Estados Unidos e já existe até uma clínica especializada em atender essas futuras mamães. A nossa equipe visitou a clínica e conversou com algumas dessas mulheres que, afinal, não querem que os filhos nasçam no Brasil. Liene está completamente apaixonada. Tem só 3 dias que ela finalmente conheceu o Mateu, pegou o filho no colo e começou aquela jornada cheia de alegrias e preocupações. Eu quero leite, mamãe. Liene decidiu ser mãe longe de casa. A brasileira hoje vive com o marido no Japão e, na hora de ter filho, escolheu como destino uma cidade de um terceiro país, Miami, nos Estados Unidos. Decidi vir quando eu estava com 35 semanas. Miami tem uma relação próxima com o Brasil. Durante anos, a cidade foi o paraíso das compras. Recentemente, virou o endereço de muitos brasileiros que resolveram investir em imóveis de luxo. E agora, com a crise, parece ter aumentado o número de pessoas dispostas a se mudar para lá de vez. Mas as grávidas que viajam para lá têm outro objetivo. Por lei, toda criança que nasce nos Estados Unidos é automaticamente considerada americana, mesmo que os pais sejam imigrantes ilegais ou estejam apenas de passagem pelo país. É um processo relativamente rápido para tirar a cidadania. A mãe desembarca aqui no aeroporto de Miami há 2 meses de ter o bebê e volta para casa com uma criança que já nasce com 2 passaportes. Para fazer o parto nos Estados Unidos, as mães precisam apenas do visto de turista. O registro é rápido e fácil. Sai com documentação do hospital, pronto para ir ao nosso equivalente ao cartório de registro de pessoas naturais, e ela obtém ali já o seguro social da criança, já sai com... A criança é um nacional. Inclusive, o passaporte chega em dias na casa onde a pessoa estiver hospedada, já o passaporte americano da criança. O objetivo é que um dia a criança possa aproveitar todos os benefícios de um cidadão americano, como escola e saúde pública. O chamado turismo do parto, que agora virou moda entre as brasileiras, já é comum entre chinesas e russas. Mas a viagem custa caro e exige muito sacrifício. Liene entrou sozinha nos Estados Unidos há cerca de 1 mês e meio com visto de turista. Alugou um apartamento e contratou os serviços de uma clínica médica em Miami. Todas as despesas somam quase R$100 mil. A gente fez pensando nele mesmo. Você acha que isso dá alguma vantagem na vida para ele? Ah, sim, né? Educação, ele ser um cidadão americano é diferente dele ser um estrangeiro que vai para a escola aqui, saúde, tudo é pensando nele. E ele vai tirar se um dia ele quiser vir morar aqui nos Estados Unidos, quando ele crescer... Além desses motivos, Liene deixa claro que não confia no Brasil como um lugar seguro para Mateu crescer. Por que você não quer voltar para o Brasil? A política do Brasil, a educação no Brasil, a cultura do Brasil. Então, não quero criar meu filho no Brasil. Qual a coisa que mais te incomoda ou que mais te preocupa no Brasil? Violência e a política. Quem faz o acompanhamento de Mateu é o médico brasileiro Vladimir Lorentz. Ele se formou em medicina nos Estados Unidos, onde mora há mais de 30 anos. E é dono da clínica que criou pacotes especiais para gestantes interessadas em ter um filho americano. Num site em português, o Dr. Vladimir explica os pacotes oferecidos. Os preços estão em dólar, ou seja, mais ou menos 4 vezes o valor do real. O plano mais em conta, que inclui parto natural, equivale hoje a quase R$40 mil. O pacote completo, que inclui os últimos 2 meses de pré-natal, o parto no hospital, os cuidados médicos
no hospital por parte do obstetra e por parte minha, da pediatria. E os cuidados do nenê pós-parto em casa até os 2 meses, todo esse cuidado é parte do nosso pacote. Os ginecologistas que trabalham com o Dr. Vladimir fazem contato com os médicos que iniciaram o pré-natal no Brasil para se certificar de que a viagem até os Estados Unidos pode ser feita sem riscos. Qualquer ponto da gestação que o paciente procura nossos serviços, nós aceitamos. Claro que recomendamos não fazer uma viagem depois de 32 semanas em geral, porque após 32 semanas existe maior risco em entrar em trabalho de parto antes do tempo. Mas será que essa viagem é segura para mãe e bebê? O voo entre São Paulo ou Rio até Miami dura em média 8 horas. Para este especialista, as mulheres no estágio avançado da gestação podem se estressar demais durante uma viagem como essa. Caso ela precise de alguma ajuda, caso ela precise de inibir uma contração, caso ela tenha um sangramento, ela não vai ter um acesso médico adequado durante esse voo. O Dr. Vladimir mantém a clínica há 2 anos e diz que nunca teve problema com as pacientes. Comecei minha clínica. A procura das brasileiras aumentou desde a criação do site em agosto. No momento, ele tem 4 pacientes sob os cuidados dele. Outras estão a caminho. Tem mais umas 10 que já determinaram que estão programando para vir. E tem mais que 100 pacientes perguntando e pegando informações. Yasmin, de 20 anos, está grávida de 8 meses. Vai ter uma menina. Ela acabou de desembarcar nos Estados Unidos e foi direto para a clínica do Dr. Vladimir. Eu amo esse país. Jura? Eu amo desde sempre, desde que eu era criança. Depois que conheci, me apaixonei mais ainda. A primeira cidade que eu conheci aqui foi Orlando, Disney, né? Então, foi perfeito. Eu amo o Brasil também, mas eu não consigo, quando me pedem para escolher assim, eu não fico confusa, porque eu sou brasileira, eu não posso ser não nacionalista. Yasmin e a mãe estão hospedadas na casa de uma amiga. Economizaram com aluguel, mas calculam que a viagem não vai ficar por menos de R$80 mil. Isso sem contar o enxoval do bebê, que elas também vão comprar por aqui. Será que esse investimento vale a pena? A impressão que dá é que essas pessoas estão perdendo o orgulho de serem brasileiros, não é? E partindo para uma outra nacionalidade, para uma outra perspectiva de vida fora daqui. São os novos ricos, né? É difícil falar isso, né? Mas são as pessoas que meio que se deslumbram um pouco com a situação que encontram em outro país. No Brasil, o turismo de parto divide opiniões. Ir para outro país, eu acho errado, minha opinião é essa. Uma criação melhor, o aprendizado de outra língua, a oportunidade de se formar melhor, até mesmo por conta das condições que oferece. E não é legal, porque, se foi feito aqui para nascer em outro país, por quê? Vai, desmistificar nossa raça, que é linda, maravilhosa. Ao ter um bebê nos Estados Unidos, os pais não conquistam os mesmos direitos do filho. Para conseguir visto de permanência nos Estados Unidos, os brasileiros precisam ter um vínculo forte com o país. Por exemplo, ter se casado com um cidadão americano ou ter servido às Forças Armadas. O Dr. Vladimir, que criou o pacote para gestantes brasileiras, diz que não está fazendo nada errado. A ideia não é incentivar que a pessoa deixe de fazer o seu parto no Brasil. A ideia é ter disponível uma coisa organizada, um pacote organizado, para que a pessoa não tenha que chegar aqui e procurar. O médico e as gestantes brasileiras não veem nenhum problema legal com essa ideia de sair do Brasil para vir ter filhos aqui nos Estados Unidos. Mas especialistas alertam que pode sim ser um problema. Para este advogado especialista em imigração, a grávida que entra no país com visto de turismo ou de negócios está burlando a lei. Você tem que vir realmente de acordo com o propósito que o visto foi emitido. Ou seja, ou a turismo, ou se for tratamento médico, né, você tem que realmente comprovar que há necessidade desse tratamento médico ser realizado nos Estados Unidos, que você possua condições financeiras de suportar, né, digamos assim, esse tratamento. Segundo ele, se houver uma investigação, as grávidas podem ser impedidas de voltar aos Estados Unidos no futuro.
O médico também poderia ser punido. Isso seria antiético, e antiético aqui cabe punição. Ou punição administrativa, ou punição até dependendo do que for criminal. Outro possível problema é uma complicação qualquer na hora do parto. O preço vai subir um bocado. Um dos pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump, fez da imigração o principal tema da campanha. If I win, they are going back. Ele quer acabar com a concessão automática de cidadania para filhos de estrangeiros nascidos no país. Não se sabe se um dia a lei vai mudar e nem quando. Mas Liene não perdeu tempo. No primeiro dia fora da maternidade, ela foi cuidar da certidão de nascimento do pequeno Mateu. Quando a gente tomou essa decisão, a gente estava um pouco apreensivo, mas eu acho que valeu a pena. Com certeza valeu a pena. A ideia é deixar os Estados Unidos quando o filho completar 2 meses. Mateu vai embora com 2 passaportes, o americano e o brasileiro. O futuro é quem vai dizer qual será o país dele.